Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina. Hoje a gente vai conversar sobre os 12 signos do zodíaco e a energia deles no seu mapa. Então, esse vídeo faz parte daquela série que eu já tinha comentado com vocês. Eu já postei um vídeo aqui no canal. Eu comento aqui alguns detalhes que podem ajudar você a entender melhor o seu mapa, tá? E hoje a gente vai conversar sobre a energia desses signos. Então, gente, é difícil falar sobre isso, esse assunto, de uma maneira inovadora, né? Porque se vocês forem olhar aqui no YouTube, você tem vários vídeos sobre os signos, né? Então, como que a gente fala de uma maneira mais refrescante, digamos assim, sem repetir as mesmas coisas? É difícil, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aí da minha própria visão, né? Em algumas coisas talvez muito tradicional, em outras talvez nem tanto. Vou tentar mostrar para vocês aí a minha própria visão da energia dos signos. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, provavelmente, então peguem aí o chazinho, o cafezinho, né, o que tiver mais confortável para vocês nesse momento e bora lá. Então, gente, vamos começar falando sobre Áries, né? Áries é o primeiro signo do zodíaco. Isso quer dizer alguma coisa, né? Ele representa a primeira casa do zodíaco. Então, Áries tem muito a ver com o eu, né? Eu sou a frase do signo de Áries. Então, existe uma busca, toda vez que Áries aparece no nosso mapa, onde ele está, que planeta, que aspectos são feitos, em que casa Áries está, é uma área em que a busca pela identidade, ela definitivamente vai ser importante, né? A expressão dessa identidade. Áries é um signo de fogo, então é um signo masculino, né? Ele tem a energia da iniciativa, da ação. Ele é regido pelo planeta Marte, né? Então ele está associado à energia da guerra, da força, do combate, do confronto. E o arquétipo de Áries, gente, eu selecionei para vocês os arquétipos, vai ser bem dinâmico porque eu vou mostrar as cartas dos arquétipos para vocês aqui. Alguns arquétipos, lembrando que os arquétipos são imagens, né, simbólicas aí que a gente reproduz, que a gente tem ali dentro do nosso inconsciente, a gente reconhece essas imagens, né? Então, é para vocês entenderem melhor como funciona Áries na natureza, onde Áries aparece, né? Em que exemplificação a gente melhor vê Áries, a energia de Áries. Então, aqui a gente tem, gente, o arquétipo do guerreiro, né? Do warrior, aqui nesse baralho de arquétipos que eu tenho. O arquétipo do guerreiro é o quê? É aquele que é corajoso, é aquele que vai confrontar algo ou vai em defesa de algo, é aquele que vai conquistar algo. Esse é o guerreiro, né? Ele carrega armas, ele se defende, ele ataca, ele luta. Isso tudo está associado a Áries. Aqui a gente também tem para Áries o arquétipo da chama. É o fogo na sua parte inicial, né? É o primeiro signo da tríade de fogo. Então existe aqui aquela coisa da chama, o primeiro sinal de fogo que a gente tem com Áries, né? O primeiro sinal de ação, o primeiro sinal de atitude, né? Por isso que Áries geralmente é muito líder, tem uma certa liderança no signo de Áries. Agora vamos falar sobre a energia do signo de Touro, né? Touro é o segundo signo do zodíaco, é o primeiro signo de terra, do elemento terra. O elemento terra está associado, gente, a tudo que a gente vê na terra. Então, os ciclos, a fertilidade, a prosperidade que a terra nos dá, o alimento, tudo que tem a ver com a terra, tudo que tem a ver com a natureza, com os ciclos, como eu falei, da própria natureza, as estações, né, a época de colher, a época de semear, tudo isso está associado aos signos de terra. E Touro é o primeiro dos signos de terra. Então existe em Touro uma energia criativa, de dar vida. Ele é regido pelo planeta Vênus. Então Vênus é o planeta da harmonia, é o planeta da beleza, do amor, né, do equilíbrio. Então Touro, ele alia essa energia terrena, como eu falei, acabei de falar da fertilidade, da criatividade, com a energia também dessa sensualidade venusiana,
né, da sensualidade de Vênus, desse senso de luxo, de beleza de Vênus. A frase, digamos assim, do signo de Touro seria eu tenho, eu possuo, ou seja, matéria, terra, é a minha terra, é minha, é meu, as minhas coisas. Essa é uma energia taurina. Os arquétipos que eu associei aqui a Touro, Eros, né? O amor sensual, o amor erótico, né? A necessidade do sexo como uma espécie de ligação profunda, que é algo que Touro e Escorpião, seu signo oposto, eles compartilham. Mas em Touro existe uma ligação quase transcendental com o sexo, né? Touro é o contato, as experiências físicas, as experiências sensuais, elas são uma parte íntegra da energia de Touro. Outro arquétipo que eu associo a Touro é The Creator, né? O Criador. De fato, aquele que dá vida. Então, muitas vezes a gente vai encontrar os taurinos como grandes criadores, como muito criativos, como diretores de cinema, artistas, pintores, escritores, por causa dessa energia de dar vida. Lembra? Na Terra existe uma proposta em Touro muito grande de você ter um contato com aquilo que a vida pode proporcionar. Por isso que Touro está muito ligado aos sentidos. Tudo de mais prazeroso que a vida tem a nos dar, pensa aqui nas cores dessa carta, tem a ver com o signo de Touro. Agora vamos falar um pouquinho do signo de Gêmeos, né? Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco, ele é regido pelo planeta Mercúrio. Vejam, Mercúrio está associado a Hermes, que é o deus grego da comunicação, né, do transporte de informação, de conexão. Então, Gêmeos carrega essa energia de conectar, né? A frase de Gêmeos é eu penso. Então, os estímulos mentais são essenciais para Gêmeos. Gêmeos é o primeiro signo da tríade de ar. Então, aqui a gente tem a primeira ideia. O que é uma ideia? O que é um pensamento? Por que eu penso? Existe um nível intelectual muito importante em Gêmeos. Não à toa, Gêmeos tem uma capacidade muito grande de pensar em coisas que outras pessoas não pensaram. Então, existe uma mente ativa. Gêmeos está sempre pensando. Quem tem Gêmeos no mapa são pessoas extremamente mentalmente ativas, tá? Gêmeos também está associado, como eu falei, ao ar. Então, é um signo que está representando o intelecto, a mente, a comunicação. O ar está sempre ao nosso redor. Então, Gêmeos tem essa capacidade, a energia geminiana, ela tem essa capacidade de estar em todos os lugares. Geminianos são amigos de muitas pessoas, eles têm vários tipos de amigos, eles caminham sobre vários tipos de sociedades, de classes diferentes, eles se modificam para se adaptar às situações. Os arquétipos que eu associo a Gêmeos, The Shapeshifter, né, que é aquele cara que ele muda, né? Shapeshifter, ele tem a capacidade de mudar a sua própria imagem, né? Eu agora não tô me lembrando da tradução dessa palavra, mas ele quer dizer exatamente isso, é alguém que é capaz de ser um transmorfo, né? Ou seja, ele muda a sua aparência para se integrar em situações, em grupos diferentes. A gente tem também outro arquétipo interessante para Gêmeos, que é o mentor, né? O mentor aqui representado por essa carta da coruja, né? Esse mentor, esse arquétipo do mentor, de alguém que usa muito a mente, que pensa muito, por isso chega a uma série de conclusões. Tem muitos filósofos intelectuais do signo de Gêmeos, né? Ou com Gêmeos forte no mapa, no ascendente, na lua, ou em outros aspectos. Por quê? Porque existe essa necessidade de racionalizar tudo, né? E claro que o mentor aqui, a gente está falando de alguém na prática. Lembrem que mentor não é xamã.
Não é o arquétipo do xamã que é mais espiritual. Aqui é bem prático, é alguém do intelecto, é o seu professor. Muitos geminianos são professores ou professores têm gêmeos fortes no mapa, tem às vezes no ascendente, né, na casa 10. Você vai ver essa capacidade de transmitir informação. Jornalistas têm muitas vezes gêmeos também em destaque no mapa astral. Transmitir informação, fazer com que uma informação chegue mais, digamos, palatável e mastigada para você, entendem? Então, gêmeos têm essa energia de uma mentoria também, de certa forma. Outro arquétipo que eu associo a gêmeos é The Mask, né? A máscara, tá aqui, The Mask. A máscara, geminianos ou a energia geminiana em geral, ela traz essa capacidade de você cobrir aquilo que está por dentro. Lembrem, geminianos nunca são exatamente aquilo que eles parecem ser. E isso não quer dizer que eles são duas caras. Não é exatamente isso. Existe sempre... Lembrem que gêmeos é 2. Existe uma dualidade clássica. Um gêmeo a gente vê e o outro a gente não vê. Então, existe sempre algo que um geminiano esconde. Para você, eu diria que é talvez o signo mais difícil de você conhecer na íntegra, digamos assim. Todo mundo acha que escorpião é difícil de ser conhecido, mas escorpião quer ser revelado. Um verdadeiro escorpiano, ele quer ser conhecido pela pessoa certa, ele quer lhe revelar tudo sobre ele mesmo para a pessoa certa, na situação certa. Mas gêmeos não. Gêmeos sempre vai criar uma camada de superfície, de algo superficial, para ele esconder algo mais central, mais grosso da sua personalidade que está por dentro, ok? Então você nunca realmente conhece totalmente a energia geminiana, ele sempre esconde algo. Agora vamos falar do signo de Câncer, né? Câncer, que é o 4º signo do zodíaco, é um signo associado à feminilidade, ele é um signo feminino, associado à água. Lembrem que água é sempre símbolo de vida e de emoção, de sentimentos, né? A frase de Câncer é "eu sinto". Então aqui a gente já sabe que Câncer, ele onde ele aparece no seu mapa, ele vai sempre falar de uma área da sua vida em que os sentimentos são muito importantes, em que as emoções dominam de certa maneira. A Lua, ela fala sobre ciclos e ela fala sobre uma instabilidade. Então a energia canceriana, ela é sempre instável. Ela nunca está exatamente da mesma maneira cada vez que você a vê. Então, cancerianos, ou quem tem Câncer no mapa, podem ser pessoas mal-humoradas, né? Eu conheço pessoas que dizem assim: ai, Marina, sempre dizem que cancerianos são sensíveis e fofos, e enfim, e quando você vai lidar com um canceriano no dia a dia, não é bem assim. Eles podem ser pessoas bem cheias de humores mesmo, mas é porque eles são regidos pela Lua. Então, o canceriano que você conheceu de manhã não é o canceriano que você vai conhecer à noite. Depende de como que ele tá, depende do ciclo que ele tá vivendo dentro dele, né? Então, Câncer tem muito dessa energia, principalmente nas questões emocionais, né? Câncer é uma energia que ela os altos e baixos emocionais. Então, são pessoas, em geral, quem tem Câncer forte no mapa, tem sempre um conflito interior acontecendo, um conflito emocional, né? Daí vem aquela acusação, digamos assim, que cancerianos são dramáticos. Mas é porque a vida emocional é muito intensa. Os arquétipos que eu associo a Câncer, a gente tem a mãe, né? Câncer sendo regido pela Lua, sendo o signo que rege ali a casa 4, que é a casa da família, muito protetor da sua própria, do seu próprio coração, dos seus próprios sentimentos, enfim, tem muito a ver com essa coisa do protetor, né? Só que é o protetor no polo feminino, então é aquela proteção de mãe, é aquela coisa cuidadosa, aquela coisa acolhedora. Vocês podem ver que, independente dos humores de uma mulher de Câncer, por exemplo, são mulheres que elas gostam de cuidar muito bem da família delas, né? Principalmente da família delas. Vejam, família é uma palavra-chave aqui. Essas mulheres, elas sempre se sentem mães. E os homens de Câncer também. Os homens que têm Câncer forte no mapa estão entre os homens mais sensíveis, tá, gente? São homens que têm uma certa maternidade neles. Eles gostam de cuidar, eles têm uma capacidade maior do que outros homens de outros elementos, de outros signos, para lidar com crianças, para lidar com mulheres, enfim. Existe uma associação natural de Câncer com o feminino, com as crianças,
com os bebês, principalmente, e com a gestação. Então, Câncer é um signo, gente, que tem muita associação, olha, com o útero, com o arquétipo do útero. Então, é essa coisa de você estar sempre nutrindo algo. Cancerianos estão sempre nutrindo alguma coisa, seja um projeto, seja uma ideia, seja um filho, seja um empreendimento, enfim. Por isso, cancerianos geralmente gostam de ter seus negócios, são pessoas com uma certa energia de iniciativa, porque eles gostam de nutrir suas ideias, seus objetivos. Eles estão sempre pensando e sempre nutrindo ali emocionalmente um novo objeto para eles serem mães, né? Seja de uma criança, ou seja de um projeto profissional ou de um projeto pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do quinto signo do zodíaco, que é Leão, né? Leão é aquele signo que quando você fala, todo mundo já... leoninos. Os grandes arrogantes do zodíaco, eles se acham. A frase de Leão é: eu dou vida, eu vitalizo. Então, a energia de Leão, ela é essencial, porque lembrem que Leão é regido pelo Sol. Ele nada mais nada menos que o Sol. Então, é difícil você esconder o Sol, né? Por isso que pessoas que têm Leão forte no mapa, elas querem brilhar, né? A gente tem aqui, se eu não me engano, a Marilyn Monroe, ela tinha um ascendente em Leão. Então, vejam, ela precisava brilhar, ela precisava ser o centro das atenções, de ser reconhecida e ser a mais bonita e ser enfim, a estrela Marilyn Monroe. Ela deu até um outro nome para ela mesma. Isso é uma atitude totalmente do ascendente Leão. O nome dela era Norma Jean e ela acaba usando um outro nome, um pseudônimo, em que ela cria uma outra personagem para ela, né? Uma outra persona para ela. Então, isso tem muito a ver com esse ascendente em Leão que ela tinha, essa busca pelo brilho. Porque, como eu falei, gente, Leão está sendo regido pelo Sol na astrologia. Então, existe realmente uma luz natural que precisa ser... Tem que expressar de alguma maneira. Leão está associado à casa 5, a quinta casa das 12 casas. Essa é a casa da nossa criatividade, da nossa autoexpressão. Eu crio também é uma frase bem leonina, né? Dar vida também é um trabalho leonino, de uma maneira mais ativa que em Câncer. Leão também é um signo do elemento fogo. Então ele está ali completamente associado àquela energia de expansão do fogo. Vocês podem, quem já estudou fogo aí, ou já fez aqueles testes do fogo, cabana, quem já fez algum tipo de sobrevivência de fogo, sabe do que eu tô falando. O fogo quando você estuda o fogo, é uma coisa, o elemento em si, ele não é parável. Quando ele começa, ele vai seguir um curso. Então, existe essa energia leonina, né? E como é um signo fixo ainda por cima, quer dizer, ele tem essa necessidade de manter aquilo que ele conquista, né? Lembra que eu falei que a frase de Leão é eu quero. Então, existe assim, esse impulso muito grande. E Leão, as pessoas que têm Leão no mapa, elas trazem para o mundo, gente, essa vitalidade. Quem conheceu pessoas de Leão, quem conheceu pessoas que têm Leão forte no mapa, vão entender o que eu quero dizer. A gente nota que tudo fica mais forte quando eles estão por perto. Eles têm uma vibração muito alta, muito energizante para o ambiente. Às vezes só a presença dessa pessoa já melhora todo mundo ao redor. Todo mundo fica no seu melhor na presença de um leonino. Principalmente aqui nos termos de trabalho, né, de criatividade. Os arquétipos que eu associo a Leão seriam a rainha e o rei, né? No caso, as mulheres de Leão, as rainhas, e os homens, os reis, né? Aqui a gente fala de uma energia de autoridade, uma energia de certa vibração que exige respeito. Quando a gente fala de um rei e de uma rainha, a gente está falando de uma autoridade que faz com que os outros queiram seguir, queiram respeitar, né? Não por pressão ou opressão, mas por respeito. Então essas pessoas elas exigem respeito, tem uma certa, digamos,
soberania, né? São pessoas que têm uma certa sofisticação, elas têm uma certa... elas despertam na gente essa necessidade de respeito, tem uma dignidade muito especial para a energia leonina. Agora vamos falar do sexto signo do zodíaco, que é Virgem, a energia de Virgem. Então, gente, vamos pensar assim, tá? A Virgem é um signo que ele tá alinhado com a casa 6 na astrologia. E essa casa, ela é a casa da rotina, da saúde e do trabalho. Então, vejam bem, se a gente falar de rotina, saúde e trabalho, a gente cobre algumas bases do signo de Virgem. Virgem é uma formiguinha, tá? A energia virginiana é de pouquinho em pouquinho eu crio algo maior. Por isso que eu falei das formiguinhas. Não existe trabalho, muito trabalho para alguém que tem Virgem forte no mapa. São pessoas muito trabalhadoras. A energia virginiana é de muito trabalho, tá? Eu tive uma avó virginiana e eu posso dizer isso para vocês. São pessoas que realmente não se esquivam de uma responsabilidade. Pelo contrário, elas recebem a responsabilidade nos braços e seguem com aquela responsabilidade até a última das consequências. Essa é uma energia virginiana. A frase de Virgem é eu sirvo. Então, eu sirvo, eu analiso, eu detalho. Vejam, Virgem é o signo do servir. Lembra que eu falei da saúde da casa 6? Eles gostam de cuidar das coisas. Mas não é aquele cuidado de câncer, mas emotivo. É um cuidar prático. É um cuidar pormenorizado. É saber o que você precisa comer. Se você está fazendo uma dieta e o seu parceiro virginiano ele sabe disso, ele vai no mercado e vai comprar as coisas ali para sua dieta. Ele vai fazer as compras dentro daquilo que você pode comer. Ele não vai pensar em si, mas eu quero comer isso e aquilo, eu não vou deixar de comer por causa dela ou dele, né? Não, essa pessoa, ela vai se importar com esses detalhes. É um cuidado prático, né? Lembrem que Virgem é um signo de terra. Ele também está alinhado à terra, ao elemento terra, ou seja, as questões da terra, as questões burocráticas, práticas da vida real, realistas, são muito importantes. Aqui a gente também fala de um signo que está muito ligado ao perfeccionismo, justamente por essa questão do servir e detalhar. Eu preciso ser o mais objetivo, o mais assertivo possível. Então, pessoas que têm a energia de Virgem, elas tendem a ser muito críticas, porque o perfeccionismo, ele implica crítica, gente. Não existe perfeição na Terra. Então, quando você busca a perfeição, você necessariamente vai ser muito crítico, né? Então, você vai sempre buscar aquilo que não está encaixando. Um dos problemas de Virgem, eu sempre digo isso quando eu faço o mapa astral, é essa energia de criticar tudo para que aquilo fique perfeito. E muitas vezes indo num caminho de crítica muito grande, seja a si ou aos outros. O melhor dessa energia de Virgem é quando ele consegue usar isso na profissão, né? Ou de uma maneira mais produtiva na vida, né? Mercúrio é o planeta de Virgem. Então, aqui, vejam bem, Mercúrio tem duas faces. Ele rege Gêmeos e ele rege Virgem. Mas em Virgem ele está muito mais técnico, ele está muito mais lógico, prático do que no signo de Gêmeos, de certa maneira. Ele é um Mercúrio da Terra, ele não é um Mercúrio do ar, né? Então ele vai usar todos esses dotes do intelecto, da comunicação, para a vida prática, para a vida do dia a dia, para a rotina. Lembrem, a casa 6, a casa de Virgem é rotina. Os arquétipos que eu associo a Virgem, né? A gente tem a Virgem, né? Ou Virgem, mas no arquétipo é a Virgem, que fala, gente, de uma necessidade de provação. Muitas vezes a pessoa de Virgem, ela precisa entender que a vida não é perfeita, que nem tudo é certinho, bonitinho, puro, né? Não é bem assim. Quem tem ascendente, a Lua, Vênus, em Virgem, muitas vezes tem uma certa ingenuidade de querer que tudo seja perfeito, que tudo seja puro, como eu falei, limpo, clean. Só que a vida não é assim, muito menos as pessoas. A gente sabe que a gente tem quanto mais puro um lado da nossa personalidade, mais sombrio, mais sujo é a outra parte.
normal, faz parte do nosso consciente e inconsciente, é a nossa natureza humana. Nós não somos anjos, né? Essa é a diferença básica entre nós e os anjos, né? Então, os virginianos precisam entender isso. Então, muitas vezes, eles precisam ir para a vida com a energia da Virgem para aprender que as pessoas são multifacetadas, complexas, e eles também. O outro aspecto que a gente tem do arquétipo de Virgem é essa carta aqui, que eu achei que é um arquétipo bem bacana, que se chama a oferta, né? Então vejam bem, essa pessoa está oferecendo algo, ela está dando a mão. Isso aqui representa muito essa energia de ajuda, de auxílio de Virgem. É muito comum ver Virgem no mapa de enfermeiros, médicos ou pessoas que se importam. Elas querem ajudar aos outros. E ajudar, como eu falei, de uma maneira muito real, muito prática, muito pragmática. Agora vamos falar do 7º signo do zodíaco, que é o signo de Libra. Então aqui a gente tem Vênus, a gente tem a harmonia, a gente tem o equilíbrio, a gente tem a justiça até certo ponto, né? Porque quando você quer equilibrar tudo, você está buscando de certa maneira dar a cada um aquilo que cada um merece, e isso seria justiça, né? Então Libra está muito aliada a essa energia. Libra puxa, pensem, a diferença entre Vênus aqui, a Vênus que rege Touro, ela está associada com a Terra. Lembrem do que eu falei lá. Aqui, a Vênus de Libra, ela está associada ao ar. Então ela é muito mais intelectual, ela é muito mais mental, ela é muito mais ligada ao mundo das ideias, do abstrato, né, da mente, né, da superfície, do que da Terra, das coisas práticas, que nem aquela Vênus lá de Touro. Aqui a gente tem uma vivência muito mais artística, muito artística, não mais artística, artística, muito voltada para beleza, para harmonia. Então a frase de Libra seria: eu equilibro, eu relaciono. Né? Essas expressões que eu estou usando aqui, gente, vocês podem encontrar em qualquer livro do Stephen Arroyo, que é um grande astrólogo que eu respeito muito, gosto muito, leio bastante. Enfim, só para deixar claro. Eu relaciono. Vejam bem, Libra está associado à 7ª casa. E a 7ª casa do zodíaco é a casa dos relacionamentos e das nossas parcerias. Então aqui a gente vai ver um lado de Vênus que é mais amoroso. Ele quer criar laços. Então Libra é um signo que está no seu melhor quando cria laços. Por isso que librianos, eles são bons teammates, né? Parceiros de turma. Eles sabem trabalhar em grupo, eles são diferentes do signo oposto, né? Quem é o signo oposto de Libra? Áries. Eu jogo só eu, meu jogo. Librianos não. A gente tem excelentes librianos que jogam em times de futebol, né? Em times, em vários esportes. Por quê? Porque eles têm essa facilidade para brincar em grupo. Eles sabem respeitar o espaço dos outros, eles sabem mediar os outros. Aqui a gente entra num ponto de Vênus, que é um ponto do equilíbrio, de agradar a todo mundo um pouquinho. Então tem um lado muito político, também tem Libra muito no mundo político, librianos e pessoas com Libra no mapa, né? Porque você tem que ter, para jogar o jogo político, você tem que ser um mediador, você tem que muitas vezes saber falar. Como eu falei, o melhor de Libra está quando ele se relaciona. Então, pessoas que têm Libra no mapa, elas vão querer casar, elas vão querer namorar, por isso que são conhecidos como as namoradeiras e os namoradeiros do zodíaco, porque eles precisam disso, eles precisam estar com alguém, né? Eles gostam dessa sensação. E muitas vezes a gente vai ver no libriano que ele fica até melhor em parcerias profissionais também. São pessoas que preferem. Se você tem Libra na casa 10, por exemplo, que é a casa da profissão, seria bom para você ter parcerias na tua carreira. Isso vai te ajudar. Os arquétipos que eu associo a Libra são a amante ou amante, né? Claramente. Aquela energia do amor, do fascínio, de uma certa sensualidade, né? E também a energia da ponte, da bridge, né? Que é justamente esse relacionar-se, essa mediação, esse criar uma ponte com pessoas, né? Pessoas às vezes que não são iguais a mim, que são muito diferentes, que pensam diferente,
Esse é o melhor de Libra. Agora a gente vai falar sobre aquele signo que todo mundo gosta de falar mal, mas todo mundo gosta de ter ao redor de alguma maneira, que é o signo de Escorpião, né? Aquela galera que mete medo, né? Escorpianos, né? Comem criancinha no almoço. É complicado, né, falar de Escorpião, porque é um signo que tem toda uma certa, como se fosse uma coisa meio segredo, um mistério, e realmente, né, o signo de Escorpião está associado à casa 8, e essa é uma das casas mais complicadas e complexas do zodíaco, junto com a casa 12, é aquela casa que dá um nó na cabeça do astrólogo, na cabeça de quem não é astrólogo, enfim. Para mim, Marina, essa casa, ela está associada a poder e ponto. Ela é a casa do dinheiro dos outros, é a casa do sexo, é a casa da morte. Então, se a gente for pensar nessas três coisas, dinheiro, sexo, dinheiro dos outros, não é o meu dinheiro, o dinheiro do meu parceiro, por exemplo, dinheiro dos outros, sexo e morte, então eu tô falando de poder. Essas coisas aí, elas falam de poder. Então, para mim, essa casa é a casa do poder. É ali que a gente vê como que a gente lida com o poder e em que a gente quer ter poder na vida. Enfim, essa casa está aliada à energia de Escorpião. Então, deixei claro aqui que Escorpião é um signo que se importa com poder. Então, pessoas escorpianas, sejam escorpiana de Sol, de Lua, Ascendente, Plutão na casa 1, né? O que a gente vai sentir essas pessoas é essa profundidade no olhar. É essa profundidade. Eu sei reconhecer uma pessoa que tem Escorpião no mapa só de olhar para a cara dela. E ponto. Porque existe uma intensidade naquela pessoa, né? São pessoas que elas não sabem fazer nada pela metade. A energia escorpiana, ela é extremista. E aqui eu posso abrir um parêntese e dizer que todos os signos fixos são extremistas, né? Então, Touro, Aquário, Leão, todos esses signos têm um nível de extremismo neles. E o que eu quero dizer com extremismo? 8 ou 80. Né? Eu não sei lidar mais ou menos com as situações. Eu vou com tudo ou eu não vou, né? Então existe essa energia muito forte em Escorpião. E isso torna Escorpião muito intenso. Porque quando uma pessoa ou alguém que tem Escorpião no mapa aí não tem interesse, vamos dizer assim, amorosamente por alguém, é como se aquela pessoa nem existisse. Existe uma indiferença fria da parte de um escorpiano, seja Escorpião em qualquer área importante no mapa. Agora, quando uma pessoa de Escorpião, ela gosta de alguém, ela não gosta. Ela quer se fundir com aquela outra pessoa. Em algum momento eu vou comentar com vocês aqui no canal, que é o Morro dos Ventos Uivantes. E nesse livro, você tem uma história de amor ali, que ela tem esse nível de complexidade. Você tem duas pessoas muito escorpianas, que querem ser uma só, né? Eu me lembro que uma das frases mais clássicas e famosas do livro é quando a protagonista feminina, ela diz: eu sou Heathcliff. Heathcliff é o interesse romântico masculino, né? O rapaz, o amor ali da história. Vejam bem, eu sou aquela pessoa. Esse é o nível de envolvimento amoroso de uma pessoa que tem Escorpião. No Sol, na Lua, muitas vezes em Marte, tá? O homem que tem Marte em Escorpião pode ser extremamente intenso na vivência da masculinidade dele. Então, pode ser que um homem que tem Marte em Escorpião, apesar dele ter um Sol em um signo muito diferente, o fato de ele ter Marte em Escorpião vai pesar essa intensidade. Então, já deixando claro, intensidade é algo importante. Então, a frase de Escorpião aqui seria: eu desejo, eu aprofundo, né? Então, Escorpião vai trazer aquela sensação de que nada é exatamente o que parece. Escorpianos são clássicos da ironia e do sarcasmo. São pessoas que vão olhar ali para aquela moça bibliotecária, com aquela roupinha até aqui, né, super quietinho, e vão falar, Diferente de Virgem, que eu comentei com vocês, que a energia de Virgem, ela tem essa coisa da pureza, de querer ver pureza, de querer encontrar limpeza na vida e nas pessoas. Escorpião é o contrário. Escorpião já é culpado de muitas vezes procurar dinheiro onde não tem, né, de ficar ali investigando. Os arquétipos que eu associaria a Escorpião seria esse aqui, que é o The Crown, né? É a bruxa. Seria a bruxa ou a megera.
é exatamente aquela pessoa que vai te falar aquilo que você não queria saber, aquilo que você não queria ver, o lado mais sombrio da vida. Então, se você for pensar no arquétipo da bruxa, gente, ou da megera, pensem na bruxa da Branca de Neve, ou na bruxa da Bela Adormecida. Você dizer, Marina, mas eu sou assim. Vejam bem, essas mulheres que aparecem nesses contos mais velhas, que vêm ali com uma espécie de maldição, na verdade, quando a gente fala arquetipicamente, elas estão ali para mostrar o lado real e feio e sombrio da vida, para nossa mocinha acordar. Então vejam, é importante a energia que Escorpião desempenha nesse arquétipo. O outro arquétipo seria o destruidor. Aí vamos dizer assim, Marina, você tem algum problema com os escorpianos? Não, gente. Esse arquétipo é importante. Muitas vezes o escorpiano ele tem essa necessidade de se desconstruir e se construir de novo. É o morrer e reviver, é o renascimento constante da energia escorpiana. Agora a gente vai falar sobre o 9º signo do zodíaco, que é Sagitário, né? Sagitário é regido por Júpiter. Então eu sempre falo, existe uma expressão em inglês que é larger than life, maiores que a vida, né? Eu acho tão bonita essa expressão. Algumas pessoas são maiores que a vida. O que a gente quer dizer com isso? Elas têm uma presença que toma espaço, né? É uma presença muito forte. A energia de Sagitário, ela é assim. No melhor da energia de Sagitário. É claro, gente, que você tem que olhar o mapa. A gente está falando da energia do signo, tá bom? Isso quer dizer que lá no teu mapa, no lugar onde você tem Sagitário, isso existe. Que é essa coisa da expansão, né? Do ser maior do que eu fui ontem. Eu entendo um pouquinho, porque eu tenho a lua em Sagitário. Então eu entendo um pouquinho dessa energia sagitariana de você querer crescer, né? Ficar no mesmo lugar, permanecer na mesma ideia, na mesma situação, é algo que não funciona para Sagitário. Sagitário quer evoluir, quer seguir em frente, quer aumentar, né? Quer ser generoso, existe uma generosidade envolvida com a energia de Sagitário. Justamente porque quero dar o máximo que eu puder, eu quero compartilhar o máximo que eu puder. Então Sagitário fala de tudo que é desconhecido e que se torna conhecido. Então as pessoas que têm Sagitário forte no mapa, elas querem conhecer o que elas não conhecem. Elas querem ter contato com aquilo que elas nunca viram. Para uma pessoa que tem Sagitário forte no mapa, imaginar que existem milhões de ideias, de livros, de pessoas, de músicas, que eu nunca ouvi, vi ou descobri, e que em algum momento eu vou descobrir, é fascinante. É fascinante pensar que ontem você nunca tinha ouvido falar, você nunca tinha prestado atenção em astrologia. E hoje a astrologia se torna tão importante para você. Esse salto do conhecimento, de você descobrir e de você aprender, é algo extremamente sagitariano. Vocês vejam que a frase de Sagitário é eu entendo. Pensem aí, Sagitário e Gêmeos são signos opostos no zodíaco, tá? Vejam, Gêmeos significa é a frase eu penso, e Sagitário é eu entendo. Vejam como é que eles se interligam de certa maneira, né? Então é como se em Sagitário a gente desse um passo à frente em Gêmeos, a gente seguisse em frente. Eu penso e eu entendo. Então, os dois estão interligados nesse sentido, né? Os dois buscam o intelecto, os dois buscam uma inteligência, né? Então, Sagitário é aquela coisa do você compreender tudo. Outra coisa, eu inspiro. Então, sagitarianos, eles querem inspirar. Eles não só querem, eles inspiram naturalmente. Então, geralmente são pessoas que vão inspirar as outras a serem melhores, a correrem atrás, a conseguir aquilo que querem. São os melhores amigos, são as pessoas que, em contato com os outros, elas melhoram, assim como o leão, elas melhoram aquelas outras pessoas, né? Elas têm essa coisa do inspirar, de fazer com que as pessoas, nossa, você faz eu querer ser melhor, você faz eu querer viver um outro tipo de vida, fazer outras coisas, né? É um signo que está ligado com a casa 9, então a casa do conhecimento, das grandes ideias, do estrangeiro. Lembrem, conhecer o que eu não conheço. Existe um mundo inteiro que você não viu ainda. Isso é algo que deixa um sagitariano insano, né? Existe tanta coisa que eu ainda não vi, que eu quero ver, que eu quero conhecer. Quantas línguas existem? Quantas línguas eu posso aprender? Isso é algo muito da casa 9 e de Sagitário, né?
Os arquétipos que eu associo a Sagitário, gente, o juiz, né? O juiz, a gente tem muita ligação da lei, do direito com o signo de Sagitário e com o planeta Júpiter, né? Porque aqui existe essa capacidade de Júpiter de ser um representante, digamos assim como Hermes é um representante, faz uma parte da representação de Mercúrio, Júpiter tem como representação Deus Zeus na mitologia grega. Então existe uma espécie de autoridade também, de bater o martelo, de chegar a conclusões, de ter ideias. E é claro, é necessário dizer que muitas vezes as pessoas que têm Sagitário forte no mapa, elas podem ser um pouco julgadoras mesmo, um pouco intolerantes, né, quando elas têm uma ideia muito fixa. Aqui a gente também tem o outro aspecto muito conhecido de Sagitário, que é o caçador, né? The Hunter, né? Olha, assim, tem logo um cavalo na imagem que imediatamente te remete a Sagitário, né? Por causa do animal. O animal, o cavalo, tem tudo a ver com a energia sagitariana. Então o caçador é algo natural na energia de Sagitário. Pessoas que têm Sagitário forte no mapa, elas gostam de perseguir algo. Elas gostam de, seja uma ideia, seja uma pessoa, quando elas gostam de alguém, na vida amorosa, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que acham que Sagitário é um signo totalmente desapegado, né? Que são pessoas que não se apegam emocionalmente. Isso acontece quando o sagitariano, ou a pessoa que tem Sagitário, gente, sempre deixo claro que pode ser o Sol, a Lua, alguns pontos importantes em Sagitário. Quando essa pessoa gosta de uma pessoa de verdade, ela não é desapegada. Fica a dica para quem gosta de sagitarianos aí, né? Se um sagitariano ou uma sagitariana gostar de você, ele não vai querer deixar outra pessoa pegar você, não. Porque ele é, na essência, um caçador ou uma caçadora, né? Tem aquela energia de ir lá e pegar o que quer, né? Seja um objetivo profissional, seja uma pessoa. E aqui a gente também tem em Sagitário o arquétipo do xamã. E aí eu faço a diferenciação do mentor de Gêmeos com o xamã. O xamã tem uma ligação de um mentor espiritual. É alguém que está ligado, seja com as religiões ou com algum tipo de autoconhecimento. É alguém que vai ligar você a você. Não é ligar você a uma ideia, ou a uma ideologia, ou a algum tipo de ensino, né? Por exemplo, seu professor de literatura, ele é um mentor de literatura para você, se ele for um bom professor, né? Mas o xamã, não. O xamã, ele vai conectar você com você. Então, de certa maneira, o que eu faço, por exemplo, como astróloga, é um pouco xamã, né? Porque o meu objetivo com o seu mapa astral é colocar você de encontro com você. É um trabalho muito mais espiritual, muito mais psicológico, enfim, do que qualquer coisa mais intelectual pura, né? O trabalho do xamã, muitas vezes, a própria energia sagitariana, que, como eu falei, está ligada às filosofias, às grandes ideias, e ensinar, né? Ensinar, o xamã, ele ensina através, se vocês forem ver como é que funciona ali, a maneira como um xamã ensina, muitas vezes, é através de histórias, né, contando histórias sobre aquele povo. Sagitário tem essa energia. Vocês já conheceram alguém de Sagitário? De verdade? Pessoas de Sagitário gostam de contar histórias da vida. Elas gostam de contar como que aconteceu aquilo, né? E aí foi assim que eu fiz, e aí eu fiz aquilo. Tem até um pouquinho de autopromoção, muitas vezes, na energia de Sagitário. Mas é muito bonitinho de você ver, né? Enfim. Agora a gente vai falar sobre o 10º signo do zodíaco, que é Capricórnio, né? Capricórnio tá ligado à casa 10, tá ligado à carreira, tá ligado a uma espécie de necessidade de você se realizar na matéria, né? Então, o esforço faz parte da energia de Capricórnio. Ele é um signo regido por Saturno. Saturno é um planeta que fala ali do tempo e das restrições. Então, o objetivo de Saturno, energeticamente falando, é um certo ensinamento, né? Saturno vai aparecer na nossa vida como um professor duro, um professor que quer o melhor, mas ele também sabe que ele não vai conseguir se ele não fizer você passar por
por algumas dificuldades. Então, geralmente, Saturno não é bolinho, não, né? Não é um bolinho de morango. Então, é um planeta que implica uma certa dificuldade. E para quem tem Capricórnio no mapa, essa dificuldade vai se mostrar. Essa necessidade de se esforçar bastante. São pessoas que são chamadas, muitas vezes, a serem responsáveis. Seja porque alguém da família está doente, então já nasce dentro de um ambiente doente, né, com alguém doente, ou porque é irmã mais velha, ou irmão mais velho, ou porque o pai e a mãe, de certa maneira, é um pouco opressor, né, no sentido de exigir demais daquele filho. Então, essas pessoas que têm Capricórnio muito forte, essa energia capricorniana na vida da gente, ela sempre é de muita exigência. Então, onde você tem Capricórnio? Porque na casa em que Capricórnio estiver, você vai ser exigido. Seja muito diligente e responsável nas questões da casa em que Capricórnio está. Porque a energia de Capricórnio é essa, né? É dura, ela é rígida e ela é justa, muito justa. Se você se você fizer, você vai receber a recompensa. Então isso é uma energia muito positiva de Capricórnio, né? Pessoas de Capricórnio, inclusive, tendem a ser assim. Elas exigem muito, mas elas também sabem recompensar quando há o esforço. A frase de Capricórnio seria: eu consigo. Eu consigo, deixa que eu consigo. Quem nunca ouviu isso de uma criança, né? Eu consigo, deixa eu fazer sozinha. Essa é uma energia muito capricorniana, a independência, né? Eu consigo, eu vou conseguir. Mas o verbo conseguir está ligado a um certo nível de esforço. E esforço significa que tem alguma coisa no caminho. Por que eu vou me esforçar se as coisas forem fáceis? Então, naturalmente, aqui já está claro com essa frase, eu consigo, que existem obstáculos, né? Você vai precisar passar, se esforçar para conseguir algo. Então, Capricórnio, onde quer que ele apareça no nosso mapa, ele significa que ali você vai ter que colocar um pouco mais de esforço. E é isso, tá? Esforço é necessário quando a gente fala de Capricórnio. Pessoas que têm Capricórnio muito forte no mapa, ou elas serão extremamente esforçadas e vão conseguir tudo aquilo que elas querem, o que geralmente acontece, ou elas, infelizmente, acabam indo por um caminho. Se Capricórnio tiver uma dignidade difícil no mapa, elas podem acabar indo por um caminho de autodestruição, porque essa exigência de Capricórnio ela é duríssima de lidar com ela. Então, ou a pessoa vai rise to the occasion, como a gente fala em inglês, né? Ou a pessoa vai levantar e ir com a energia de Capricórnio e se esforçar, ou ela vai se entregar. Então, muitas vezes, a gente conhece pessoas que têm Capricórnio no mapa que desistiram. E aí a gente tem pessoas que são viciadas, pessoas com problemas com alcoolismo, pessoas autodestrutivas mesmo. Infelizmente, porque a energia de Capricórnio, gente, não é fácil. Saturno como um regente não é fácil, né? Então, se você tem Capricórnio muito forte no seu mapa, aceite a responsabilidade. Nunca diga não para essa responsabilidade, porque você vai ser recompensado. Os arquétipos que eu associo a Capricórnio. Deixa eu ver aqui. O primeiro arquétipo que eu associo a Capricórnio... Agora foi. O primeiro arquétipo que eu associo a Capricórnio é o pai, the father, né? O pai, gente, quando você olha o mapa astral, Saturno representa muitas vezes o nosso pai, né? Se a gente tem problemas de Saturno lá, né? Saturno tá brigando com a tua lua, ou com o teu sol, ou com Plutão, geralmente houve um pai ali, ou uma mãe que foi como um pai, ela tinha posição de provedora na família, que era opressora, exigente, muitas vezes difícil de lidar, né? Então, essa energia do pai é muito forte no signo de Capricórnio. O pai é um líder. O pai, ele é um protetor. E ele é, muitas vezes, a parte prática da vida da família, né? Ele é aquele que não pode se entregar a comprar qualquer besteira porque deu vontade, porque ele sabe que aquele dinheiro vai faltar para pagar a comida, para pagar a escola, enfim. Isso tem muito a ver com a energia de Capricórnio, né? Outro arquétipo de Capricórnio seria aqui the sustainer, né? Que é o sustentador. São pessoas provedoras, ok? A energia de Capricórnio é provedora, é sustentadora. Muitas vezes eu já vi durante a minha vida inteira pessoas que eram de Capricórnio que sustentaram uma família inteira, né? Ajudaram uma família inteira financeiramente, na vida material. E
por fim, a gente tem um toque um pouquinho diferente, que é o arquétipo do órfão. Vejam bem, Capricórnio, justamente por ele ser uma energia, por ser uma energia muito grande de exigência interna, muitas vezes essas pessoas, elas se sentem aquém. Ou seja, elas sentem que falta algo a elas. E um órfão é alguém que falta algo, falta o pai e a mãe, né? O pai ou a mãe ou ambos. Um órfão é alguém que anda sozinho, né? Ele não tem quem fale por ele. Né? Tem uma música em inglês que diz, eu não sei se é uma música ou se é um poema que diz: Deus abençoe a criança que se criou sozinha. Então tá falando daquela criança que ou ela sofreu algum tipo de abuso da parte dos pais, ou ela foi abandonada pelos pais. Então existe uma parte de Capricórnio, da pessoa que tem Capricórnio muito forte no mapa, muitas vezes, que é essa sensação de abandono interior, de você não ter a quem recorrer. Daí vem a independência capricorniana, mas é algo que a pessoa que tem Capricórnio no mapa, ela precisa superar. E ela vai, com o passar do tempo ela vai, mas faz parte do arquétipo. Agora a gente vai pro 11º signo do zodíaco, a gente tá chegando no final, depois de sei lá quantos mil anos aqui vocês comigo. Eu já tô começando a ter cabelo branco, vocês também, mas enfim. A gente chega a Aquário, né? Aquário, que é o iconoclasta, né? Aquela galera do contra, diferente, né? Se tá todo mundo apontando pra cá, vai ter na foto o aquariano apontando pra lá. Simples assim. Lembrem que todos nós temos aquário no nosso mapa em algum lugar, então todo mundo tem essa energia em algum lugar. A frase de aquário, gente, é a frase eu sei. Eu sei e acabou. Lembrem que eu falei que signos fixos como aquário são um pouco extremistas, né? Então, muitas vezes o que a gente vê na pessoa, na energia de aquário como um todo, é essa certeza. É essa certeza de algo. Então, pessoas de aquário, elas têm uma postura muito enfática na vida. Elas sabem e ponto. Né? Elas não precisam de provas, elas não precisam serem que convençam, elas não têm de convencer um aquariano de absolutamente nada, porque ele já tem a visão dele, né? E são pessoas que têm, na verdade, muito... A energia de aquário, ela tem muito a agregar, no sentido de que, geralmente, ela implica um certo oposto. Quando você está dentro de uma situação, você precisa de uma visão, muitas vezes, do lado de fora, para que você entenda algo. E aí é que entra o aquário como uma energia de distanciamento, tá? Aquário é desconexão. Aquário não é conexão, é desconexão. Mas é a desconexão para que algo possa mudar. Se eu estou dentro de uma sociedade e as coisas acontecem de uma determinada maneira e ninguém consegue olhar do lado de fora... Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo polêmico, vamos dizer assim. Você tem a escravidão. Se eu vivo numa sociedade escravagista, eu nasci nela, meus pais nasceram nela, a possibilidade de eu ver isso como algo errado, ela é pequena. Por quê? Porque eu vivo naquela sociedade, eu vivo naquela comunidade, eu vivo naquela realidade. Então, para mim, aquilo é verdade. Então, como que vem a energia revolucionária de aquário? Porque ela tem a capacidade de se desconectar daquele mundo, daqueles sentimentos, daquela família, daquela sociedade e ver do lado de fora e poder ver que aquilo é errado. Essa capacidade de desconexão de aquário, ela é essencial para que as mudanças sejam feitas. Até dentro da nossa própria vida. Muitas vezes a gente está tão envolvido em alguma coisa que a gente não consegue ver aquilo objetivamente. Então, a energia de aquário, ela é poderosa por causa disso. E quem tem aquário forte no mapa tem sempre essa capacidade de trazer uma visão oposta para as coisas. Por isso que aquário muitas vezes é o do contra, né? É aquela pessoa que... Meu Deus do céu, você nunca concorda, você tem sempre uma visão diferente. É por causa disso. O arquétipo que eu associaria a aquário é o arquétipo do peregrino. Né? Por que o peregrino, gente? Porque existe uma energia, como eu falei, de ser o primeiro. Lembrem que peregrinos, né? Quem são os peregrinos? São pessoas que vão para áreas, digamos assim, vazias, porque não tem ninguém, elas vão lá, né? Catequizar, sei lá, enfim. Vejam bem a história dos peregrinos ingleses quando vão para a Inglaterra, para os Estados Unidos, perdão. Eles chegaram num território que não sabiam o que ia acontecer ali.
né? E essa energia é uma energia bem aquariana, da coragem de você fazer, de você ser o primeiro e de você, digamos assim, desbravar algo, né? Tem uma coisa inovadora, original, diferente nisso. Isso fala muito da energia aquariana, dessa originalidade, dessa coragem de ser o primeiro, de certa maneira. Outro arquétipo que eu associo ao aquário é a visão, né? Ter a visão, como eu falei, essa capacidade do distanciamento que permite ver as coisas de uma maneira diferente. Agora vamos falar um pouquinho sobre o signo de Peixes, né? Chegamos ao último signo do zodíaco, né? O 12º signo. Peixes, ele é... Eu vou falar do meu signo agora, gente, não vou puxar a sardinha. Peixes é um signo complicado, porém interessante. Ele é um signo de água, né? Então, existe aqui essa energia do sentimento muito forte, mas também existe aquela questão do inconsciente, tá? Águas profundas, digamos assim. Dentro do oceano você tem todos os tipos de peixes, né? Você tem todos os tipos de peixes de verdade. Inclusive tem as abissais ali que a gente não sabe nem o que tem lá dentro. Então vejam bem que peixes muitas vezes têm disso. Existe um lado pisciano que nem o pisciano conhece. Quando a gente vê o símbolo de peixes, né? A gente tem um peixe indo para cá e um peixe indo para cá. Eles estão indo para lados diferentes, né? Esse é o símbolo de peixe. O que isso quer dizer? Um peixe é consciente, é o nosso consciente, e o outro é o inconsciente. Então, o que acontece com a energia de peixes e quem tem peixes fortes no mapa? Muitas vezes essas pessoas estão fazendo uma coisa, mas elas estão agindo diametralmente oposta àquilo que elas querem conseguir. Porque a parte inconsciente está predominando sobre a parte consciente. Então, existe em peixes algo abstrato, existe algo subjetivo, que o pisciano, muitas vezes, ele trabalha muito para alcançar uma objetividade na vida, né? Ou seja, a cadeira é um lugar de descanso, a cadeira é um lugar de apoio, é uma sustentação. Não, a cadeira é uma cadeira. Ela foi feita para você sentar e só. Então é difícil para um pisciano ver a vida dessa maneira realista, prática, objetiva, pragmática, né? Piscianos gostam da imaginação, gostam do escapismo, né? Gostam de se entregar às ideias, às ilusões. Tudo isso tem muito a ver com o signo, com o planeta que rege Peixes, que é Netuno, né? Que é um planeta que ele tem essa energia toda guiada pela fantasia, por aquilo que parece ser, mas não é. Então, piscianos têm essa necessidade, muitas vezes, a energia pisciana, de um escapismo, né, de se resguardar da realidade em uma fantasia. Frase de peixe, gente, é eu creio, eu acredito, eu imagino, né? Tá dito, né? Peixes têm uma ligação muito forte também com as religiões, então eu creio. Os arquétipos que eu associo a peixes: o oceano, né, como eu já falei, a profundidade. A sereia, né, até um certo ponto é uma criatura que não é totalmente da terra. Pensem que peixes não é uma criatura da terra. Peixe não vive na terra. Então, pessoas de peixes, elas não estão confortáveis aqui. A sensação que um pisciano clássico tem é de que ele deveria estar em outro lugar, vivendo uma outra vida, né? De preferência como uma princesa ou um príncipe de contos de fadas. Mas podem ser perigosos, por isso que eu falo da sereia, né? Tem que ter cuidado com os piscianos, porque como eles muitas vezes não são conscientes das atitudes deles, existe sempre um lado que está inconsciente, né? E por fim a gente tem o arquétipo da mística, né? Ou místico, que é justamente essa ligação com o oculto, com o que não é visível, com aquilo que é sobrenatural, aquilo que não é real, né, mas que pode ser sentido. Um mundo da intuição, que também é muito pisciano. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que possa ter despertado em vocês um novo conhecimento ou uma nova afirmação de algo que vocês já sabiam sobre os signos. Um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo.